nós temos que conseguir. Tem que ser forte e tem que ser reconhecível, assim como a Shell. Possui uma dinâmica visual que é muito atraente. Apresenta também um elemento de conforto e de calor, se quiserem. Parece um pouco como um sol nascente dentro de uma concha. E isso comunica uma coisa muito boa sobre a companhia. Claro que foi concebido para comunicar uma coisa boa. A reputação e o sucesso da companhia Shell estão agora tão completamente ligados com seu logotipo que ele é reconhecido como seu elemento mais valioso e intangível. Nas grandes companhias e organizações, os logotipos há muito tempo deixaram de ser simplesmente marcas para identificar e vender um produto. Eles tornaram-se o componente mais poderoso de uma estrutura de identificação que pretende influenciar e informar a todos que estiverem em contato tanto com o público quanto com os funcionários. Em uma companhia como a Shell, o nome, o símbolo e as cores estão por toda parte. Em uma organização tão reconhecida em todo o mundo, precisaria mesmo ser. Um staff de mais de 134 mil pessoas. Dá um lance de 400. Eu só dou até 350. Como todos os grandes impérios, corre o perigo de poder se fragmentar. Precisa de um artifício de unificação que forneça uma coesão a todas as suas diversas atividades. O logotipo agora é usado para isso, para promover e para manter uma imagem constante. Nos anos 60 era uma imagem muito tranquila. O próprio logotipo seguia por toda a Inglaterra com Bing Crosby. É o Bing Crosby, aparentemente sem preocupações. Sammy Davis canta Shell. Era uma época em que os logotipos podiam ser engraçados, diante da responsabilidade de forçar sobre o público uma identidade. Existe uma certa confusão entre o desenho dos logotipos e a identidade de uma corporação. A identidade de uma corporação é como todos veem essa corporação. É a maneira como um telefone é atendido, o aspecto da recepção, é o modo como os funcionários falam com seus clientes. Essa é a identidade da corporação. É uma das maneiras da identidade. É a maneira pela qual a companhia se representa na forma de um símbolo ou logotipo. Enquanto as grandes multinacionais tornam-se cada vez mais semelhantes e o produto parece ser o mesmo, É a imagem de uma grande companhia que pode ser usada numa tentativa de obter competitividade. já que esses poderosos artifícios gráficos ajudam a fazer dinheiro, são rigidamente controlados. Todas as grandes organizações preocupadas com sua apresentação têm regras estritas para governar sua imagem. Estes são alguns dos enganos, segundo os guardiães da Shell, no uso do seu logotipo no passado. As cores foram revertidas, o nome acrescentado. Ele foi inclinado e geralmente passou a fazer parte de uma série de piadas visuais. Inocentes e maldosas, todas foram banidas. Não pode haver nada de trivial no aspecto público da companhia. Petróleo. Ele é sacrossanto e para mantê-lo assim, 4 volumes de manuais ditam como sua imagem pode ser aplicada e mantida. O próprio logotipo deve sempre ter as proporções exatas. O logotipo atual apareceu em 1971. Para desenhá-lo, a Shell foi diretamente ao topo. Raymond Loewy. Loewy foi um dos maiores e lendários desenhistas industriais do mundo. Em 1949, foi o primeiro desenhista a fazer a capa da revista Time. Francês, mas emigrou para a América depois da Primeira Guerra. Por mais de 50 anos, produziu uma cadeia de desenhos famosos e inovadores. O Hupmobile, o ônibus Greyhound, a geladeira Cold Spot, o maço do Lucky Strike, recriou a garrafa da Coca-Cola e uma sucessão de carros Studebaker. Mais tarde, fez o interior da Skylab e uma série de marcas e identidades de companhias.
Nos anos 60, Everett Ant era o chefe da equipe de desenho gráfico de Loewy, em Paris. Raymond Loewy estava envolvido de uma maneira no desenho, pelo fato que nos dava uma certa filosofia de trabalho. Bem, vocês podem dizer, ora, ele não desenhava, pois eu digo que no mundo existem muitos desenhistas gráficos que podem fazer desenhos lindos. E o programa de identidade de uma companhia representa 50% de diplomacia, filosofia e ingredientes funcionais e 50% de trabalho de desenhar de novo. Sua principal preocupação era nos manter sempre na trilha de uma certa filosofia que ele tinha em todos os seus trabalhos. Mas o que é a filosofia no estabelecimento de uma nova marca? Bom, a número 1 é a visibilidade. Ela tem que ser vista, sim, não finalidade. Segundo, precisa criar uma sensação agradável e ter uma alta capacidade de retenção visual. A principal preocupação de Loewy era restaurar a força do símbolo. Desde a década de 40, a palavra Shell, concha, estava combinada com o logotipo e era vista como uma parte integral do desenho. Isto obscurecia o emblema. Nós a removemos e ele automaticamente tornou-se mais visível. Para isolar o emblema do fundo, onde ele ficava perdido, nós o colocamos sobre um fundo branco e rodeamos a concha com uma faixa vermelha que a contornava, tornando-a mais visível e fácil de ser memorizada. Remover o nome foi um passo ousado, mas funcionou. Pode-se argumentar que, sem um gigante internacional que o levasse pelo mundo todo, o logotipo da Shell poderia ter desaparecido há muitos anos ou ter se diluído. Mas ele tem uma força própria. É fácil de ser lembrado. Até uma criança se lembra dele e pode desenhá-lo. E essa é uma das primeiras qualidades que todos os logotipos devem ter. Mas até um símbolo universalmente reconhecido pode ter seu lado ruim. Coloque-o no seu ouvido e escutará o petróleo subindo de preço. O nome Shell apareceu pela primeira vez em 1891 como marca do querosene enviado para o Extremo Oriente por Marcus Samuel e companhia. Samuel era filho de um mercador da extremidade leste de Londres que trabalhava com sucesso em importação e exportação. Uma das maiores importações da companhia eram grandes quantidades de conchas que os vitorianos usavam como ornamento. Samuel astutamente abandonou as conchas pelo petróleo e fez fortuna aos 30 anos de idade. Em 1897, ele tinha uma frota de 12 petroleiros que levavam o petróleo russo para o Extremo Oriente. No mesmo ano, ele estabeleceu sua própria companhia, a Shell Transport and Trading Company. Para Marcus Samuel, o nome Shell era óbvio. Mas o que surgiu como surpresa, especialmente devido à escolha exótica, foi o que ele escolheu para seu logotipo: a casca de um mexilhão. Tipo de coisa que geralmente os logotipos mundiais não escolheriam. Mas felizmente ele tinha outras ideias, e em 1904 surgiu o desenho da Grande Vieira, chamada Pecten Maximus. E é isso, a grande vieira comestível que ajuda a vender petróleo para milhões de pessoas no mundo todo. Na mesma época em que Marcus Samuel expandia sua companhia Shell, a companhia de petróleo Royal Dutch para os Working of Oil Wells nas Índias Holandesas começava. A indústria de petróleo tinha então 30 anos. A Royal Dutch começou a procurar petróleo em Sumatra. Logo, as duas companhias tornaram-se rivais, mas não por muito tempo. Em 1907, elas se reuniram, ficando a Royal Dutch com 60% da companhia. Tanto o nome Shell e o Pecten Maximus poderiam ter chegado a um final abrupto, mas ambos emergiram triunfantes e o logotipo foi rapidamente redesenhado. Atualmente, a Royal Dutch Shell Group of Companies tem seus escritórios centrais em The Hague e em Londres, e tem companhias operando em mais de 100 países. Talvez, se os fundadores tivessem a noção de tudo isso, da intensidade da competição global ou da importância futura da identidade da corporação, tivessem escolhido seu logotipo com mais cuidado.
A cor é o terceiro elemento-chave da identidade visual da companhia. Marcos Samuel enviava o querosene para o Extremo Oriente em latas pintadas de vermelho, mas as origens do vermelho e do amarelo apontam para a Espanha, ou então para a Califórnia. Pois quando a companhia Shell se estabeleceu lá em 1915, precisou tornar suas estações de petróleo mais distintas. Como as cores tinham uma ligação histórica com o Estado, já que num período foi governado pela Espanha, suas cores foram adotadas. A escolha de uma concha agora parece ser fortuita. Mas se os consultores de desenho hoje rejeitam a ideia de uma concha por trazer associações bastante inapropriadas, Marcos Samuel parece não ter se importado com isso. Talvez ele não tenha se dado conta ou descartou como sem importância o fato de que a concha como símbolo já tinha tido uso constante por mais de 3.000 anos. A arte do mundo clássico subia à tona com ela. É um dos símbolos mais antigos e foi usado por muitos povos do mundo antigo. E no Novo Mundo o encontramos nas civilizações maia e asteca. E ele aparece por todo o mundo grego. Ele é encontrado na pintura e principalmente na escultura. Por exemplo, como símbolo da criação. Vênus, a grande deusa do amor, surgiu no mar e saiu de dentro de uma concha de vieira que abriu-se para revelar a linda deusa, desde os tempos antigos, passando pelos pintores da Renascença, sendo que o mais famoso foi Botticelli. A concha aparecia como uma imagem de sexualidade exuberante. A ideia da abertura das duas partes da concha é uma imagem obviamente sexual. Existe uma associação secundária da imagem da concha de vieira que podemos novamente datar da Idade Média. É a relação da peregrinação feita por alguns a Compostela, onde estão os restos de São Tiago, o apóstolo, que foram descobertos no norte da Espanha. Os restos foram simbolizados pela casca da vieira, que derivava da ocupação do santo como pescador. Os peregrinos colocavam uma concha de vieira em seus chapéus, pequenas conchas de metal, que seriam usadas para sempre como um símbolo de boa sorte. Mas as curiosas camadas de significados ligados ao símbolo da concha pareciam totalmente inadequadas para uma grande companhia comercial. Apesar de seu uso constante no passado e das contínuas e muitas vezes menos adequadas manifestações atuais, o Pecten Maximus foi usurpado pelo petróleo. A rápida expansão da companhia nos primeiros anos deste século viu a Shell estabelecer-se em todos os continentes e com ela o seu logotipo. Antes das marcas serem tão vitais, os primeiros anúncios fizeram uso debochado da concha. Desde o início, a companhia sempre pareceu sentir-se segura e seus comerciais tinham um certo toque de humor. Mas foi na década de 30 que surgiram os anos de ouro dos comerciais da Shell, período que foi presidido por seu gerente de publicidade, Jack Badgington. Badgington era descrito como astuto, cortês e prolixo. Essa é a visão que Rex Whistler tem dele. Numa época em que não existiam manuais de desenho nem códigos para a prática, Badgington fazia exatamente o que queria. E isso era contratar novos artistas, qualquer um que fosse capaz de produzir alguma coisa diferente. E assim Graham Sutherland conseguiu seu primeiro emprego produzindo este filme. The Great Globe at Swanage. Badgington tinha o dom de escolher as pessoas certas e foi assim que escolheu Paul Nash, Edward Baldwin, Ben Nicholson, Duncan Grant, Carol Wade. Foi uma época anterior à invenção do conceito de imagem corporativa. Todos os grandes princípios de alvos para os comerciais, de imagens novas, de identidade corporativa que tornasse o produto um herói, todas essas frases-chave que começaram na América e alcançaram a Inglaterra nos anos 40, não existiam no período da guerra. Então tem-se a impressão de que todos estavam se divertindo, sem saber direito o que estavam fazendo e produzindo algumas imagens impressionantes durante esse processo. Eram emocionantes e muito variadas. Esta é a Shell. Essa foi a Shell. Edward Baldwin fazia os desenhos e John Batman, que trabalhava nos guias da Shell, escrevia o texto.
E Edward McKnight Coffer, considerado como sendo o primeiro verdadeiro desenhista gráfico da Inglaterra, produziu seu primeiro trabalho altamente original. Pela primeira vez, as letras faziam parte integral do desenho. As primeiras campanhas da Shell estavam muito ligadas aos prazeres fornecidos pela recente descoberta da liberdade dada pelo carro, a viagem para ver a Inglaterra. A ênfase era dada às delícias do campo. Não havia a menor menção a nada tão sujo quanto o petróleo. Eram comerciais dirigidos às classes ricas e à recentemente surgida classe média. Para agradá-las, a Shell não desfigurava o campo anunciando multidões. Seus pôsteres eram fixados nos caminhões que levavam o petróleo enlatado. As latas eram imprescindíveis para as estações de abastecimento, tão poucas e distantes. A eficiência desses comerciais é que quando você está dirigindo seu carro e tem que parar nos sinais de trânsito, quando olha pela janela, lá está um caminhão de petróleo do seu lado com o Paul Nash estampado na carroceria. E você vê o Paul Nash e pensa, meu Deus, eles estão iluminados, tenho que comprar a gasolina deles. Em termos modernos, isso não tem nada a ver com a publicidade. É difuso, não é chamativo, é difícil de ser lido, não existe consistência nas imagens. E mais ainda, durante toda a década de 30, o logotipo desapareceu completamente. Naquela época, havia pouco conceito de sua força potencial como imagem. Mas ele foi redesenhado, iniciando um processo de estilização. Mas foi somente depois da Segunda Guerra que a construção da imagem começou para valer. E o logotipo, então, apareceu em cores, fortemente estilizado e mais robusto. Precisava ser. Daquele ponto em diante, seria explorado comercialmente. Com John Batman descobrindo ainda mais a Grã-Bretanha. Se existir algum momento seguro na estrada principal que vai de Highway Come para Oxford, olhe para cima, para o extraordinário grupo na colina. Ele foi posto lá de propósito para terminar a vista há 200 anos. E vale a pena subir a colina para ver, pois lá está o mausoléu da família Dashwood. Estão vendo aqueles recessos quadrados? Eles contêm urnas para guardar os corações dos membros do Hellfire Club. O clube foi instaurado para praticar magia negra. E seu administrador era Paul Whitehead, um poeta, cujo coração já esteve nesta urna. E isto deveria vender petróleo. Eram mini documentários de 3 minutos. Mas era a antiga técnica dos anos 30. Insistiam sempre em não mencionar nada que tivesse a ver com a venda do petróleo. Podemos olhar para os vários quilômetros de Chiltern Hills e para baixo, para os temidos túmulos que um dia nos chamarão a todos. Descubra a Grã-Bretanha com a Shell e com a ICA. Quando a identidade e a imagem tornaram-se mais importantes, o logotipo foi constantemente modernizado. Durante o século, um novo apareceu em uma média de 12 anos. Mas o novo desenho de Lowe é o que nos dá uma imagem mais duradoura. Já dura 20 anos. Durante esse período, tivemos também aberrações, como o logotipo dançando na quadra de tênis ou na fazenda. Agora, um cordon sanitaire foi posto em torno do logotipo. Ele é muito valioso para ser desperdiçado. No entanto, parece ser inevitável que cedo ou tarde ele seja obrigado a mudar. Mas hoje, qualquer companhia de sucesso altera sua imagem com um cuidado compreensível. Um novo desenho mal escolhido pode significar uma grande perda financeira. No passado, ele mudava muito de gosto e estilo. Mas então havia menos pressão em torno do fato. Hoje, qualquer mudança será sutil. A essência deve ser mantida. A necessidade das organizações falarem com uma voz mais cuidadosa fará parte dos anos 90 de agora em diante. É parte da ideia atual. É parte de uma reação, talvez, se quiserem, contra o antigo thatcherismo. Mas creio que está presente e que seguirá na identidade dos desenhos. Se o logotipo da Shell evoluir, isso acontecerá de maneira mais suave, menos agressiva, talvez menos linear. O logotipo da Shell nasceu em uma época em que não existiam regras. Se os padrões rígidos de hoje, relativos à identidade da companhia, fossem aplicados ao logotipo, ele estaria fora da maioria deles.
mas ele permanece nos lembrando sempre da força de um bom desenho. Isso, combinado com a familiaridade e a exibição de uma imagem constante, garantiram ao logotipo da Shell uma reputação audaciosa, mesmo que eles adotem um dia qualquer outra forma.